Podem tomar seus assentos, graças salmistas. Vamos trocar? Muito bem? Bem, estamos alegres por estar na casa do Senhor nesse dia? Vamos começar a pensar numa série. Terminamos o livro de Efésios e quantos ouviram e desfrutaram? E eu estou antecipando este assunto. Antes de entrar no que eu irei a ler, quero dizer o seguinte. E começamos a estudar as palavras encontradas, Mateus 5, 6 e 7, do que se conhece como Sermão do Monte. Minha oração é que cada um de nós vivamos nessa condição e em convicção, porque não só vocês, mas todos, quando eu estava estudando estes versículos, a pergunta que me vinha era se eu estava vivendo esta mensagem. Se nós temos que refletir sobre isso, e nesse aspecto, e dar-nos conta, nós às vezes não somos o que realmente pensamos. E oro e espero que, porque possamos entrar nesta série, cada um de nós, possamos entender do que necessitamos e que nós precisamos de ajuda. E graças a Deus que Ele está aqui para ajudar-nos. Mateus capítulo 5, iniciando o versículo 1. E vendo a multidão, subiu ao monte, e sentando-se, vieram a ver a ele seus discípulos, e abrindo sua boca, ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça por causa do meu nome, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que padecem perseguição por causa do meu nome, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vocês forem perseguidos e injuriados, mentindo, falando mal contra vocês, mas alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quero usar por tema, somente está falando o versículo 3 hoje, Mateus capítulo 5, e de hoje a razão porque nós estamos aqui. Antes de poder continuar, versículo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, teremos que entender, versículo 3, não podemos avançar para que entendamos versículo 3. Assim que as próximas semanas estaremos falando sobre as bem-aventuranças, estaremos tratando com o nosso caráter. E é isto que eu quero usar por tema, as bem-aventuranças do caráter cristão. Pai, estamos chegando diante de Ti, em nome de Jesus. Damos graças por Tua presença, te agradecemos pelo Teu Santo Espírito, pedimos que nos ajude no dia de hoje a falar corretamente a Tua palavra. Unge-nos, Senhor, nesse dia, e unge-nos nossos ouvidos para ouvirmos o que Tens a dizer. Nós pedimos isso em nome de Jesus, damos honra e glória para todos sempre.
E todos dizem amém. Não há maior semelhança no mundo, se impresso ou em palavra, do que esta palavra encontrada em Mateus capítulo 5, 6 e 7 e os demais capítulos. E a razão pela qual dizemos que a maior mensagem que tem que ser entregue, por 2 pontos, do que se trata esse tema. Vamos tratar o versículo: que eu vos digo, que você acha? Sabem, se nós dizemos que Paulo disse isso, dependemos fortemente das escrituras de Paulo. Podemos dizer muito bem, maravilhoso, porém, são palavras de Jesus. Se dizemos que essas palavras viessem de Pedro, gostamos muito de Pedro e, obviamente, ele foi a coluna da igreja, definitivamente, honramos, mas essas palavras não vieram de Pedro. As palavras que nos foram entregues a nós vêm de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não maior ensinamento, maior se entregue do que esta mensagem. E a razão pela qual dizemos isto com esse aspecto, porque Jesus descreve, apresenta o que significa ser um cristão. Olhem bem, eu vou dizer algo no segundo que você precisa ouvir. Talvez não cause uma boa reação para você. Nós gritamos por isso. Sabemos que esse é o maior desejo, que essa é a maior mensagem que precisamos entregar do que significa ser cristão. Por isso, às vezes essas palavras muito raramente se obedecem pelos seus seguidores. Não são obedecidas pelos seguidores de Jesus. Somente as palavras são palavras às vezes mal entendidas e a menos obedecidas, seguidas. Estamos mudando a direção do nosso sumo sacerdote, nosso comandante em chefe. Ele está dizendo que significa ser um cristão. E a todos nós não obedecemos essas palavras. E é uma razão pela qual na igreja muitos jovens e muitos não obedecem estas palavras e esses mandamentos. É porque falta levar as coisas de Deus a sério como cristãos. Eu quero dizer desta maneira, uma das características mais daninhas da igreja moderna hoje em dia é o que, por ser tão superficial. O que quer dizer com isso? Quero dizer que uma grande parte da igreja moderna está na superfície, sabe o que quer dizer? Do cristianismo está na superfície, superficial. Não há profundidade no cristianismo que nós estamos vivendo. Não tomamos a palavra de Deus a sério. Muitos cristãos hoje em dia, se quer tomar o seu tempo de abrir, tem seu tempo de abrir a página da palavra de Deus. Se há alguma pergunta, há muitos cristãos nesta nação e hoje em dia que lhe perguntamos, muitos dizem que leem a Bíblia de capa a capa, e assim que dizer, espero estar equivocado, porque eu não acredito que seja assim. Quero dizer que a maioria dos cristãos hoje em dia não tem lido a Bíblia completamente ou estudado devidamente. É muito triste dizer isto. E assim deve ser igual ao púlpito. Nós temos que entender, igreja, não há nada mais importante do que a palavra de Deus. E esta é a nossa autoridade. Esse é o nosso mapa. Esse é o livro de texto.
é a palavra de Deus para nós. Vivendo e sabendo que essa é a palavra de Deus, sabendo que nós todos temos que estudá-la, lê-la, ler diariamente e aplicá-la em nossa vida. Por isso eu vos digo que o que tem que dizer com a igreja moderna hoje em dia e que o cristianismo raso, muito superficial, está na superfície. E esta é a realidade. É a realidade que o mundo tem influenciado a igreja. Em lugar do que a igreja, ao invés da igreja influenciar o mundo, permita dizer-lhe o seguinte e declarar publicamente: a igreja jamais deve de receber direção do mundo e orientação do mundo. Eu vou dizer de outra maneira: a igreja jamais deve permitir que o mundo lhe influencie do que você deve fazer. E nós temos que influenciar o mundo como sal da terra e luz do mundo. Nós somos diferentes. Nós não somos como o mundo. Não caminhamos como o mundo. Nós somos, especialmente, não falamos com o mundo. Nós não comportamos com o mundo. Nós nos vestimos com o mundo. Não temos nada com o mundo. Porque nós temos sido comprados por um preço muito caro, o sangue de Jesus, e o nome nosso está no livro da vida. E eu posso dizer que eu sirvo o Filho de Deus muito poderoso, eu sirvo o Filho de Deus. Eu não sou filho do diabo, eu sou filho de Deus. Aleluia. Porém, lamentavelmente, o mundo e a igreja, como se posso dizer isso, tem sido dois lados do mesmo lado, e não há diferença entre o mundo da igreja e a igreja do mundo. Nós temos que ser diferentes. É isto, precisamos entender isso. Semana atrás eu estava pensando sobre isso. E eu poderia até não estar usando essa terminologia, mas eu acabei tendo que usar essa palavra, John Stott. Ele diz o seguinte: cristianismo não é cultura, é contra-cultura. Igreja, eu quero dizer que nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos a uma comunidade maior. Vocês não entenderam isso. Não, por favor. Vocês não entenderam isso. Quero dizer-lhes dessa maneira. Nós pertencemos a este mundo, nós pertencemos a uma comunidade de nível mais alto. E você não está entendendo ainda, eu só estou dizendo ainda, porque se tivesse entendido, talvez estaria saltando, gritando. Nós não pertencemos a este mundo, nós pertencemos a Deus, pertencemos a Ele. E nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Jesus mudou a minha vida. E se alguém perguntar quem sou, diga-lhes que você foi redimido pelo sangue de Jesus. Graças a nosso Deus. Aleluia! Somos contra a cultura. Por isso é importante que agora o povo de Deus tome o seu cristianismo e viva seriamente o mesmo. Esse mundo deve ser entendido neste contexto. Jesus está tratando do que significa ser um seguidor de Cristo, um cristão real. Descreve como nós devemos nos comportarmos. E eu devo dizer algo outra vez. Eu quero que você entenda. E eu irei repetir agora. Eu quero que a mensagem da cruz, que esta comunidade, a mensagem da cruz entenda isto. O Sermão do Monte
nos ensina como nos comportarmos. Há um grande silêncio aqui. Como disse anteriormente, permitam reiterar novamente que assim como nós gostamos corretamente e dizemos corretamente, a mensagem da cruz trata com o problema do pecado e graças a Deus que assim o é. Porém, trata com o nosso caráter e o nosso problema de caráter. Porque muitos de nós, dentro da mensagem da cruz, essa comunidade, que tem que entender, não somente trata do pecado, mas ele quer trabalhar o seu interior para que você possa trabalhar também o seu caráter. Alguns de vocês talvez se ofendam com isso. Muitos de vocês estão assistindo, não precisa se ofender com isso. Porém, há muitos de vocês que não entendem esta mensagem, que muitos até já conhecem essa mensagem. Porém, mas ela não é difícil, ela é no absoluto. Correndo ao seu telefone, entrar no seu Facebook e atacar um dos ministros aqui, como já aconteceu. Você não se acha difícil? Bem, eu uso a mensagem da cruz, mas eu não acho difícil estar no Facebook e criticar. E não se acha difícil criticar a minha avó, meu pai. Não tem nenhum problema. Nas pessoas que convidamos a pregar aqui, escute-me. Você disse que conhece a mensagem da cruz. Isso é o retrato de que não está funcionando na sua vida. Estou cansado dos e-mails que tenho recebido, que nós abandonamos a mensagem da cruz. Não. Deus está nos mostrando mais profundo e mais profundo. E muitos deste conhecimento superficial que você precisa entender. Agora, não pode usar isso para atacar o povo de Deus. Esse é o seu trabalho, levantar, edificar, não machucar quem está caído, não maltratar as pessoas que estão com dificuldade, se sentir melhor. O seu trabalho é ajudar aqueles que precisam de ajuda, levar o Evangelho aonde temos que ir. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de você. E você precisa assegurar-se que está fazendo agora mesmo, da mesma maneira, com o mesmo espírito como outra pessoa. A mensagem da cruz trata com o caráter, como você se comporta, como se tratam as pessoas. John Stott, e eu vou citar ao Dr. Moore Johnston, porque ele nos ensinou bastante sobre o Sermão do Monte. Porém, John Stott disse: o Sermão do Monte é a delineação mais completa do Novo Testamento no que fala sobre a cultura ou contra a cultura cristã. É um sistema de valores cristãos, da cultura e do dinheiro. Há um grande silêncio aqui. A missão, o estilo de vida e relação, tudo isto totalmente está em contra do mundo não cristão. E esta contra a cultura não cristã, que é o reino de Deus, uma vida humana deve viver segundo a regra divina. John disse: todos nós vivêssemos o Sermão do Monte, a humanidade saberia que haveria uma dinâmica no Evangelho de Jesus e todos seríamos
seriam salvos e vivos, e nós teríamos a história da igreja, saberíamos que sempre homens e mulheres têm tomado esse sermão a sério e têm enfrentado a luz dele. Esse verdadeiro avivamento tem chegado em sua vida. Por isso, vos digo que o motivo que avançamos nisso, é necessário isso. Não é uma mensagem que você deve começar a ensaiar cada um de nós. Não, você tem que começar a revelar-se a si mesmo e olhar para você, quem é você, uma autoanálise. Assim que começamos o Sermão do Monte, como efetivamente se chama as bem-aventuranças. Eu lhe chamo as formas alegres, porque são as bem-aventuranças. Bem-aventurados são as. Então, as 8 alegres. Porém, há muitos cristãos que não sabem o que significa estar alegre. Não temos essa alegria, esse gozo e esse entendimento no interior do que somos e quem somos e aonde vamos. Assim que oramos. E quando chegamos à conclusão dessas bem-aventuranças, que o futuro não pode errar, você não pode mudar este pensar, se dá conta de que você é abençoado. Olhe bem, aqui algo que eu preciso dizer na bem-aventurança. O Senhor não deu aos seus discípulos esses 8 pontos, simplesmente para que os cristãos pudessem apenas crer, para aquele pastor ou vivessem, ou um guru, ou super espiritual, ou vivesse. Isso é para todos nós. Sim, alguns de vocês possam dizer que as bem-aventuranças é um sermão do monte, realmente é um código de conduta, um código moral, é um código de conduta. E escute, você pode mostrar-me no ser humano mais ético no mundo, e eu vou dizer-lhes que não vai chegar a esse nível do que Jesus mostrou no Sermão do Monte. Porém, quando você acaba de dizer que é para todos nós, porém, não podemos vivê-lo, exatamente isso que eu estou dizendo. E esta é a realidade. Isso, não importa quanto você trata com suas próprias forças, você não irá viver o que está vivendo dentro da vontade de Deus. Você não pode, com sua própria força e habilidades, viver o que Deus disse em sua palavra. Sabe por quê? Porque Ele enviou alguém por você, que foi Jesus. Ele enviou alguém para cumprir, para que você não precise fazer nada, mas que você crer o que Ele fez na cruz do Calvário, e possa permitir que o Espírito Santo comece a operar e assegurar-se que você está vivendo na pleno gozo da vontade de Deus, e você pode dar glória a Deus, e você pode dar graças a Deus. Por isso, você não pode viver ausente do que Deus preparado. Sim, há uma obra preparada por Cristo. É absolutamente impossível. Nós não podemos fazer nada. Não importa a sinceridade de cada um de nós. Não importa quanto trata. Quando você começa a operar a sua fé de quem é Jesus, do que Ele representa, então o Espírito Santo começa a operar em você para ajudar a viver, mostrar o que Deus tem preparado para você. Assim, primeiro, começamos essa série. Segure-se de que a sua fé está assegurado de que Jesus fez. A sua fé está nele. Se você não está seguro,
Você não pode resolver a si mesmo. Você tem que dizer, eu creio. Eu creio que tu tens feito por mim. Tudo que tens feito por mim foi pago por Jesus Cristo através do que foi feito na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. E se você fizer isso diariamente, eu lhe prometo que você não será algo rápido. Não é algo rápido. É o Espírito Santo começar a trabalhar todos os dias da sua vida para que ajudar-lhe a viver esse sermão do monte. Para você que talvez esteja lutando agora mesmo, está colocando a sua fé na cruz de Cristo, e você precisa entender isso. Há algo em seu interior pelo que você está lutando, pelo qual está lutando. Não sabes o que fazer, está pensando, estou tratando de manter a sua fé em Cristo, no que tem feito por nós, por mais que o diabo nos ataque. Mas eu não posso entender, porém entendo que você que tem avançado tanto e permitir que haja retrocesso, você tem avançado demasiadamente para voltar atrás. Não se dê por vencido, não se renda, não se entregue. Não olhe outra causa, sim, permaneça firme, permaneça firme, sim, crendo que Deus irá ajudá-lo a vencer. Avançar cada vez mais. Avançamos muito para que possamos retroceder. Nós não podemos retroceder. Ó Deus, eu sinto isso. Nós temos avançado demais para retroceder. Deus tem me ajudado a vencer demasiadamente. Não posso voltar atrás. Não se renda, não se entregue. Siga avançando cada vez mais, dia após dia. Aleluia. Não se renda, não se entregue. Não se dê por vencido, igreja. Não sei se você está entendendo como eu. Não se dê por vencido. Alguém necessita ouvir isto neste dia. Não se dê por vencido. Não se dê por vencido. Não se renda, não se entregue. Não se entregue. Você é filho de Deus. Não desista. Aleluia. 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 Deus está dizendo, não se dê por vencido, não se renda. Eu já ajudarei a vencer, eu ajudarei a vencer. É isto que eu estou dizendo a você. Ele irá ajudar você a vencer. Quando o povo de Israel enfrentou o mar vermelho, não sabia o que fazer. O exército de Faraó atrás, cercando, havia montanhas ao lado, e havia morte e desespero, e o mar vermelho na frente, não sabia o que fazer. Deus falou a Moisés, avancem. Eu tenho que dizer-lhe, siga avante, não pare, siga avante, siga avante, siga em frente, siga em frente. Não se renda, não pare, não deixe de crer, não deixe de confiar. Continue, avance. Aleluia. Oh Deus, eu sinto isso no meu Espírito Santo, no meu Espírito que está falando. Oh, não se renda, não se renda. Não se entregue. Aleluia. Não desista. Não desista. Siga mantendo sua fé claro em quem Ele é, o que tem feito por nós. Eu lhe prometo, eu tenho que dizer-lhes isto, creia que eu estou dizendo isto. Eu sei que é correto não saber o que fazer, onde ir, o que crer, o que fazer. Eu posso até duvidar, mas eu preciso permanecer firme a minha fé, sabendo que Deus irá ajudar a vencer no nome de Jesus. Aleluia. Igreja, sim, ao sermão do monte ele não pode mudar. Há muita coisa que não pode fazer, nada ele não pode deixar. Grandes suas promessas e não falham, permanecem na palavra, porque se você não pode crer, Deus não pode fazê-lo.
Confie na palavra. Oh, Deus pode. Deus pode. Deus pode. Deus irá fazer. Aleluia. Não se renda. Não se renda. Não se entregue. Escute o que eu estou dizendo. Não importa se você consumiu álcool a vida inteira. Se você comeu droga, começou horrores, não se renda. Se você falhou 5 segundos atrás, o diabo está lhe acusando. Se perdeu tudo, não se renda. Não se entregue. Não se entregue. Aleluia. Deus jamais não precisa, jamais desistirá de você. Deus jamais irá permitir que alguns dos seus filhos possam cair e não sejam ajudados. Você pode crer nisso, deve alegrar-se com isto. Eu digo o que você está sentindo nesse momento. Deus não perdeu nenhum dos seus filhos. Ele jamais soltou a sua mão. Se você permanecer com a sua mão segurada em sua mão, Ele jamais irá soltar a sua mão. Ó Deus, ó Deus. Glória a Deus, ao nosso Deus. Não se renda. Se você está vendo tudo ao seu redor no dia de hoje, eu quero dizer algo para você. Nunca se entregue. Não abandone a cruz de Cristo. Não abandone a cruz. Aleluia. Se não, permaneça firme e diga, é isto que eu creio. É isto que eu creio. E Deus tem lhe dado a bênção e ajudar. O Senhor irá ajudar a sair dessa peregrinação. Não se renda. Graças a Deus. Não se renda. Não se entregue. Não se dê por vencido. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero dizer-lhes isto uma vez mais. Continuo dizendo. Não importa o que você tem feito. Mas se você permanecer de pé, talvez tenha falhado miseravelmente. Porém, você tenha caído. Mas você reconhece que tem caído. Mas não se jogue. Mas levante-se, porque o anjo do seu lado vai te dizer, o Espírito Santo estará do seu lado e vai levantar. E você tem que arrastar até o final. Você vai chegar até o final. Não se dê por vencido. Não se dê por vencido. Não se renda. Não se detenha. Aleluia. Glória a Deus. Continue crendo. Continue crendo. Mantenha sua fé no que Cristo tem feito por nós. E Ele irá ajudá-lo a vencer. Permita-me dizer-lhe o seguinte, a todos vocês cristãos que nunca têm falhado em sua vida. Normalmente, agora eu vejo alguns chegaram aqui e receberam isso, e talvez pode pensar nisso. Não abre mão talvez daqueles que tenham falhado, mas ore por ele. Ajude a levantar, não golpeie, não o derrube, não critique, não moleste, mas ajude para que sejam levantados. Orando por eles, siga crendo. Aleluia. Igreja, sim, olha para o céu e comece a orar, interceder por essas pessoas. Sim, olhem para eles com olhar de misericórdia. Porque talvez, se você fizer isso, tenho certeza que você não irá se dar por vencido.
É algo à noite que estava vendo. Um exemplo que eu posso dizer, desculpe-me, você sabe que às vezes ver futebol, às vezes quando estou assistindo, eu estava vendo a Universidade de Colorado jogando a partida de futebol, realmente, e eles foram muito violentos, e eu estava acompanhando, e esse mariscal, como se chama, estava tratando tudo o que podia fazer, fazendo tudo o que podia para dar resultado. Estava correndo e davam golpes e mais golpes que não poderiam ser detidos. Esse contra-ataque mariscal, sabe o que eu pude perceber? Isso me tocou muito, sabe o que eu vi? De que ele não nos criticou, ele não nos maltratou, porque estava defendendo, e os jovens também. Continue lutando, continue lutando, continue lutando, continue lutando, assim como vocês. Cada um de nós, cada um que estão tendo dificuldade, sejam incentivados a prosseguir, ao invés de maltratá-los, incentivá-los a seguir em frente. Comece crendo, crendo, crendo e incentivando. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Espero ver esse... Sr. Brian, você sabe que ser cristão, e alguém muito pode dizer, eu nunca discuti sobre isso. A gente que não ouve, ou sim, e não conhecemos. Nenhum de nós temos vencido por si só. Sim, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar em nosso caminhar, para ajudar a vivermos nesse nível do que está escrito no Sermão do Monte. E temos que começar a pensar no versículo 3. Onde Jesus começa a ensinar os seus discípulos. No primeiro que ele diz, é um monte de coisas. Em muitos lugares onde ele passou havia ensinado. No primeiro momento, as que ele falou, essas palavras tocaram, eles confundiram até. Talvez não entenderam realmente do que estava tratando, do que ele estava querendo dizer. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E antes de nós, bem-aventurados, bem alegres e pobres de espírito. E uma contradição parece, né? Parece que não sou bem alegre e pobre. É isso que precisamos entender, porque ele estava querendo dizer. E eu tenho que dizer, lamentavelmente, tenho que ressaltar isso. É muito importante. Vocês não podem evitar. Senão, quando Satanás atacar, você responder isso. Isso me surpreende que em algum momento, alguns, nem todos, alguns vão ao Facebook e vão criticar ou fazer coisas, comentários desagradáveis. E eu tenho que falar desse tema. Que alguns que creem que quando Jesus disse, bem-aventurados os pobres, os felizes de espírito, não está falando de algo econômico. Há algo que creem nisso. Muitos creem assim, que a pobreza é a espiritualidade. Não tenho notícia, a pobreza não é espiritualidade. Nem tampouco ser rico fala de espiritualidade. Sim, vou dizer o seguinte, eu vou dizer isso mais exatamente, você precisa entender, está escrito. Eu tenho a palavra de Deus, quando digo isso, não é a vontade de Deus que nenhum de seus filhos estejam em pobreza. Eu não creio nisso. Por quê? Porque quando nós vamos ao Antigo Testamento, porque ali quando o povo de Israel
estavam na pobreza em Egito, eles eram escravos, eles não tinham nada, literalmente não tinham nada. Eles eram escravos com havia um monarca, ditador, que os governava. É isso que nós precisamos entender. Não tinham nada. Porém, recorde o que diz a Bíblia Sagrada, que quando Deus os tirou do Egito, diga, nenhum deve voltar atrás. Saíram daí, não deve olhar para trás, não só deveu sair. Saíram com tudo, com ouro, com a prata e toda a vestidura que deveriam ter. Saíram dali ricos, se fosse Deus quer. É isso que Deus quer fazer com os seus filhos. É isso que Deus quer aos seus filhos. Deus quer abençoá-las, mas muitos têm cabeça dura e não querem, não conseguem receber. Vamos para o Antigo Testamento, Deuteronômio 28. Deus, o Espírito Santo, falou: se obedecerem meus mandamentos, guardarem meus estatutos, eu derramarei as bênçãos sobre vocês. Derramarei tanta bênção que não haverá limite. E vocês haverá bênçãos em abundância. Eu lhe estarei por cabeça e não por cauda. E a bênção abundante para o seu povo, para os seus filhos. É isso que prometeu. Porque eu lhe pus por cabeça e não por cauda. E eu me sinto no meu coração dizer isso. Alguém que tem que entender isso. Alguém que vai para o telefone agora mesmo. Vai para o Facebook, vai falar sobre audiência de 3. Ah, sim. Pastor Gabriel está falando a palavra de fé. Abandonou a cruz. A palavra de fé, abandonou a cruz. Deus quer bendizer-lhe, que você entenda. Deus quer bendizer. Deus quer Deus quer derramar bênçãos sobre sua vida e assegurar-se de que suas bênçãos lhe alcancem. Permita dizer-lhes isto. Bem, Deus quer abençoá-lo. Ele quer derramar bênçãos sobre você. Assim, tire essas coisas da sua mente. É isto que está falando de uma pobreza, não é econômica. Nós estamos falando de uma pessoa pobre. Há cristãos que são tímidos. Essa maneira de ser. Nós estamos falando de que tem que ser pobre de espírito. Não é isso. Porém, está falando de pobre de espírito a que se refere simplesmente. Vou dizer assim, creio que isto pode responder. A resposta que está escrito. Quero dizer-lhes, na ausência de orgulho, egocentrismo, autodependência e reconhecer a resposta de nossa pobreza espiritual. É este reconhecer do que diz, eu não posso fazer nada por mim fora da vontade dele, da permissão dele. É esse entendimento que nós temos que entender. Nada, por mais que nos trai a cruz, eu me escondo nela. Vamos reconhecer que esse Deus, sem o nosso Deus, não somos nada. Esse é o reconhecimento. Sem Ele estamos perdidos. É o reconhecer que o meu Salvador estaria permitir. Sim, reconhecer que necessito de um Salvador. Vocês sabem a razão pela qual Jesus se manifestou é porque isso vai diretamente ao encontro da condição do homem. E o tema do homem, o problema do homem. E o homem
necessita de Deus. Se eu posso levantar com meu próprio esforço e eu posso falar por mim mesmo, eu não necessito de Deus, não necessito do Salvador. Isso, amigo, isso levará a um lugar diretamente ao inferno, onde há mortes e condenação eternamente. O orgulho é que faz isso. Você pode dizer isso por si mesmo. É assim disse Jesus. Se vocês querem viver o reino de Deus, tem que primeiro humilhar-se. Aleluia. Negue-se a si mesmo. Aleluia. Assim como estamos aqui falando, meu Shenson, que estão aqui com meu irmão, são pessoas que trabalharam com a gente, qualquer momento da semana estão sempre juntos, sempre presentes. Nós temos muitos amigos, e sempre terá uns 4 que ficarão com você até o fim. Quero reconhecer ambos publicamente. Porém, te amo, amigo. Te aprecio muito pelo que você faz por nós. Vive. Te amo. Eles são 2 homens. Que não há palavras para expressar. Eu estava compartilhando a história comigo esses dias. Ele me contou essa história. Creio que em Arkansas, onde ele estava por lá. Creio que todo conhece o seu pai, o Sr. Puck. Todo lugar onde ele for, ele é conhecido. Ele não paga nenhum centavo porque ele é conhecido. Se querem conhecer a graça de Deus, é andar com ele. A única pessoa que pode entrar em qualquer lugar sem boleto e terminar no campo. Porém, estava compartilhando uma história comigo de uma conversa. Finalmente, quando teve oportunidade, estávamos falando. Ele era um homem muito amável. De repente, ele fez uma pergunta ao cavalheiro: você é salvo? E de repente, este homem, a sua atitude mudou. E desceu muito alegre, começou a falar firme. E quero que você saiba que eu sou católico, disse. E que a partir isso me surpreendeu. Eu não lhe perguntei se você era de outra religião, eu só perguntei se você é salvo. É isso que acontece. É isso que você não pode conectar a sua salvação com uma igreja. Conectar a igreja, a sua salvação pela Assembleia de Deus ou outra igreja ou esse ministério, salvação batista. Você nem sequer pode salvar-se no centro familiar de oração se eu sou membro dessa igreja, por isso sou salvo. Não importa se você é membro de qualquer igreja, mas se não for Jesus, você nada poderá fazer. Não importa se você é membro de uma igreja, se você é membro de uma denominação, não importa se você pertence ou aquele ou aquela. Eu quero perguntar para você: você é salvo? É isto que você precisa responder, sim ou não. Você sabe por que Deus pode lhe ajudar nisso. E o homem não quer admitir sua necessidade do Salvador. Porém, se você se perde e perde esse reconhecimento e não pode avançar, porque você nunca vai conhecer o que significa, o que dizer eu necessito, te necessito e te necessito. Te necessito, Senhor. Como disse o escritor, seguindo nada. Estou perdido
The opportunity is now. A oportunidade nesta hora. The scripture says A today Bíblia is the day of diz, salvation, hoje é o dia de salvação, not tomorrow. não amanhã. You cannot say, Você não pode "I'll wait fazer, till I'm a little você não older. pode I'll fazer wait algo till diferente. I'm in my 30s. Mas, I'll e nem wait fazer till algo mais I'm adulto, do 50, 30, I'm 40, having so much of a 50, good time. I'll desfrutando wait. demasiadamente horas. Não, 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 não. Today is the day of salvation. Hoje é o dia, não tem tempo a esperar quando completar tal idade ou não. Não amanhã. All of this starts Tudo isso with the começa recognition of saying, com o reconhecimento, dizer, eu necessito isso. without him, E sem Ele, I'm nothing. não sou nada. If we get this wrong, Se nós nos equivocamos nisso, todos os demais the opportunity são equivocados. A oportunidade. is now. Esta é a hora. Singers, musicians, make Salmistas, por favor, share with you as I quero close. compartilhar com vocês essa história. This was a true story. Essa é uma história verídica. A man was sitting in his apartment. Um homem estava sentado em seu apartamento. Right in front of him was Em frente dele a loaded handgun. havia uma pistola carregada. In his mind, Em sua mente, trying to ele estava tratando de and listen. I'm going to say atrever-se this, a tirar sua vida. it's not courage to pull that trigger and end your life. Não é valentia que ele estava demonstrando, não. That's an excuse. Isso é apenas uma reação covarde. He sat down and he looked and he was Ele trying se to sentou, olhou, figure out está how he was tratando going to de end his life. pensar como He felt faria in his mind para that he had blown it. exterminar a sua He felt in his mind vida. that he had- Sentiu que his life was sua vida era um desastre. and he finally made his decision. E finalmente tomou a decisão. To end Eu my life here because I don't want anybody não to quero see. terminar desse jeito, quero que vocês entendam. Porém, digo que A mile and a half away or something. havia um rio a 1 milha de distante de onde I ele will estava. walk to that river and I will climb over E the E eu caminhei esse bank rio and I e will take that pistol and fui tomar a put it in my pistola, mouth and pull the trigger of it in my body and colocar em minha boca e fall vou into that river and apertar o wash off the gatilho sea. para que o meu corpo caia no rio. There are two ways to Esse get vá e vá ao rio, afora One meu way or corpo. wrong way. E havia duas maneiras de chegar ao rio. For whatever reason, we know E por alguma it's razão, one way, but sabemos por for quê. whatever reason, he Por decided alguma to razão, take the ele long way. decide sair pelo caminho largo, He was walking mais through fácil. town. Ele estava atravessando The a devil was in avenida. his ear telling him, E o diabo está falando no seu ouvido. just a matter of moments, Em alguns momentos, sua vida irá matter se of acabar. minutes, Em alguns momentos mais, it's over. irá terminar a sua dor. But something startled him. Porém, algo acontece, surpreende. Ele está caminhando naquele momento. Ele ouve uma música à distância. Ele olhou ao seu redor, Trying to find where it was coming from. tratando de identificar de onde vinha aquele som. He said it was over here and Ele ficou coming por from ali, the front and caminhando, closer, and he got closer. chegando perto da tenda onde estava o som. He stopped. E estava lá, música acontecendo. Finalmente, Something that he had not ele heard before. ouviu algo que ele não havia escutado antes. There was a song and there were people Era um hino, eram pessoas que estavam singing. cantando. What got his attention was the words O to that que song. chamou a sua atenção foram as palavras. As those little singers Nesse danced momento, outside his feet, Aqueles que estavam cantando, at the cross for you. e o hino dizia: há um lugar junto à cruz para você. Room at the cross for you. Há um lugar junto à cruz para ti. Though millions have come, Ainda que milhões tenham vindo, there's still room for todavia, ainda há um lugar junto à cruz para the você. cross for you.
Sim, para você, há um lugar. He stopped in his tracks. E ele começa a ouvir. He became overwhelmed with emotion. Ele se sentiu cheio de emoção. He barged through the door. E ele atravessou a rua. He screamed, "Stop! Ele gritou: "Tenham, por favor, detenham-se, pare, por favor." The pastor stood up and he said, "Young man, O pastor se colocou de pé: "Cavalheiro, jovem, no que posso lhe ajudar?" and through broken sobs, É através de um choro, um gemido. young man looked up and said, Esse jovem levantou a vista e disse: "É verdade." and the pastor said, "Young man, É verdade, pastor. it's true. What are you talking about? "E do que você está falando?" perguntou. "É verdade You're singing. do que vocês estão cantando aqui. Is there still room É verdade, há lugar para mim ainda. to know? Is there Eu necessito saber se há um lugar para mim, para um mais." The pastor walked over E o pastor se acercou a ele, to him, grabbed him in his chegou arms, perto dele, o abraçou. "There's still room. E ele disse: "Todavia, há lugar para você. Há lugar junto à cruz para você." Senhoras e senhores, vocês que estão assistindo, saibam, The devil has told you. vocês estão assistindo pela televisão, o diabo está dizendo que está tudo terminado. No one Acabe com a sua vida, nada importa, nada, ninguém lhe ama, ninguém faz nada por você. Eu tenho notícia para você. Há alguém muito importante, alguém que se importa com você. O seu nome é Jesus Cristo. Ele se importa com você. doesn't matter what you Não importa do que você está fazendo da sua vida. Não importa o pecado que você tenha cometido ou vivido. Se você disser: "Senhor, eu te necessito", call your name. Ele trará o seu nome, clamará o seu nome. Ele dirá: "Venha, venha ao reino dos céus." Gotta do. Tudo o que tens que fazer Say yes. é simplesmente dizer que sim. Dealing with your heart. Ele está tratando com seu coração. Bowed and ever I Quero que todos vocês, todos que agora estão aqui ao redor, I know that some would say this se is algum taboo, possam dizer something um that pouco, we just don't do anymore. eu quero dizer que algo que todavia há lugar para todos que estão aqui, aqueles que ainda não receberam. Quero dizer isso, um lugar. Se está neste lugar, ou todos que, será que todos que estão aqui são salvos? Não sendo, você diz: "Pastor Gabriel, eu necessito de Jesus, e eu entendo que eu estou em uma condição de bancarrota moralmente, eu preciso de Jesus." Levante sua mão e nós iremos orar por você. Eu quero que todos sejam salvos e assim seja. Porém, se houver alguém, graças a Deus, salvos assim, se aplica a todos vocês que estão assistindo pela rede SBN, pela televisão e rede social. Deus tem falado com você. O Espírito Santo tem atraído você a este canal, porque agora é a hora, este é o momento, o que você pode ter um encontro com Ele. Você pode fazer comigo a oração da fé. Palavras não vão fazer nada por você, mas se você crer, se você crer, irá mudar a sua vida. Eu creio que todos que estão aqui, vamos, Pai Celestial, eu venho a Ti, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço perdão pelos meus pecados, a vida que tenho levado, que tenho vivido, as coisas que tenho feito. Perdoa-me, lava-me, limpa-me, Senhor, de toda a injustiça. Com minha boca, eu confesso ao Senhor Jesus Cristo, em meu coração, eu creio que Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, e Ele vive. E agora mesmo, e neste momento, posso dizer que sou lavado, que sou limpo, que sou perdoado, que eu sou salvo. E demos uma calorosa salva de palmas, agradecendo ao Senhor. Cante essa estrofe uma vez mais. Ao lugar junto à cruz para você. Por um momento vamos se pôr de pé. Estendemos as mãos e adoremos ao Senhor. Todavia, ao lugar
Há um lugar junto à cruz para você. Aleluia. Milhões já vieram. Todavia, ainda há um lugar para você. Há um lugar junto à cruz para você. Amém. Volte-se para o seu irmão e o abençoe em nome de Jesus. Às 18 horas, Jonathan estará ministrando a palavra de Deus. E a mamãe, Deus o bendiga. E desde já quero agradecer a participação de todos que estiveram conosco. Ao meu irmão Valdemir, a Zelira Antunes, Pedro Miguel, Narciso Silva, Edneia Souza, Gilcélia Nunes Martins, Demis Nelson, David Machado, que mais que esteve conosco aqui, Luísa Moraes, Márcia Barros da Silva, Pastor Vanderlei Fernandes, Isaac Brian Santos, Zelma Plas de Souza, José Correia Machado, Valéria Herbert dos Santos, Aldires Barroso, que mais aqui, Luísa Moraes, Terezinha Monteiro, Deus abençoe sua vida também, Luísa Moraes, Dirley Macanhã de Florianópolis, Deus abençoe, Dirley, a Julieta Dias, Deus abençoe, Murilo Coutinho, Débora Machado, Davi Nunes, Maria Valente e os demais que estão chegando também e que estiveram conosco. Deus abençoe a todos, tenham um fim de semana abençoado. Você pode estar indo no culto para adorar e ser abençoado mais ainda nesse domingo. Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua vida com muita saúde e bênção. Que você tenha uma semana abençoada, cheia de realizações e de bênção. Que você esteja sob o cuidado do nosso Deus. Que o Senhor te proteja e te guarde e te dê a paz. Deus abençoe. Até domingo que vem, se Deus quiser, estaremos de volta diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração. Culto Ministério Jimmy Swaggart. Até lá, na paz do Senhor. Amém.